Um alimento simples de preparar e que teve origem na Idade Média. Diferente do que muita gente pensa, o waffles não nasceu nos Estados Unidos, onde ele é servido tradicionalmente no café da manhã. O waffles tem origem na Bélgica e chegou a ser usado como hóstia pela Igreja Católica. É basicamente uma massa simples, leva farinha de trigo e ovos e depois é prensada entre duas placas de ferro. Aqui no Brasil, o waffles aos poucos ganha espaço entre os consumidores. A Janine e o Diego decidiram apostar nesse nicho e abriram uma cafeteria em Brasília, onde, além do café, a especialidade são essas delícias de origem europeia. Nós viemos de uma família tradicional goiana, mineira, e a gente cresceu vendo nossos avós, nossas mães preparando quitutes, sempre casa cheia, mesa farta. E ao nos mudar para o Gama em 2014, para trabalhar no ramo de faturamento hospitalar, a gente teve a oportunidade de ampliar os nossos empreendimentos, e aí foi quando surgiu a ideia de trabalhar na área de alimentos, de alimentação. Foi quando a gente teve a oportunidade de abrir o nosso primeiro negócio nesse ramo, que foi a Café com Leite, que nasceu em 2019, e já com foco mesmo em servir comida caseira, preparo comida efetiva, preparo artesanal. E aí as coisas foram deslanchando até chegar aqui na The Coffee. Na The Coffee, o a gente já amadureceu muito mais as ideias de como seria a operação, de como seriam as receitas. O café, quando a gente abriu, a gente queria abrir, mas não sabia por onde começar. Na verdade, a vontade era grande, mas não sabia nem o que era necessário. Então, para a abertura, a gente contratou um consultor. Não era assim um consultor especializado do Sebrae, mas um consultor que já tinha ajudado outras pessoas a abrir outros cafés. E ele nos instruiu com questão assim, de enxoval, montagem de cardápio, compra de insumo. Quando veio a pandemia em 2020, a gente teve a possibilidade de ampliar o nosso negócio no Gama. Foi quando ele realmente tomou a dimensão e a estrutura que ele tem hoje. E aí foi contratado novamente uma consultoria, mas já focado para a nossa equipe, para o nosso pessoal. E o ano passado a gente passou por uma consultoria de uma barista, que nos acompanhou durante 6 meses. Então, assim, lá, as coisas, como ele disse, as coisas foram acontecendo. Houve consultorias durante todo o período, coisas que vieram para agregar mesmo conhecimento para a gente, para trabalhar, para chegar onde a gente chegou hoje. A nossa casa, ela é inspirada num diner americano dos anos 60, e as pessoas acharem que ele é um alimento tradicional americano, ele não é. O waffle, a receita original dela é belga, e ela foi criada, ela surgiu mais ou menos na Idade Média, e é uma massa que apareceu e era servida como hóstia dentro das igrejas. Eles se faziam as massinhas e botavam entre chapas, prensas. E aí, obviamente, a massa foi evoluindo. Mas a massa que a gente faz aqui, eu fiz, a origem dela, a gente segue essa tradição belga. Então, a massa que às vezes as pessoas comparam, ela não tá com gosto de baunilha, ela não é a massa americana. A inspiração mas a gente tentou trazer originalmente a receita, que é belga, né? Inclusive, por isso, o coffee do nosso nome é escrito dessa maneira, porque esse coffee, na língua neerlandesa, que é o dialeto da Bélgica, o café é escrito dessa forma. E aí a gente quis já trazer uma identidade aí, por questão da origem da massa e do nome também. O waffle, ele é originário da Bélgica, né? Muitas das pessoas acham que é da Alemanha, de outros países, mas é originário da Bélgica. No século XVIII, o waffle ele surgiu através de um príncipe bispo que pediu para o seu chefe de cozinha preparar um doce. E ele pegou uma massa semelhante a um brioche, colocou um açúcar perolado, que é um açúcar de beterraba,
colocou numa chapa de ferro e prensou isso. Isso nasceu o waffle de Liège. Esse waffle de Liège é oriundo, né, da cidade de Liège, no interior da Bélgica. Eu estive lá conhecendo, né, toda essa história e conhecendo também esse waffle maravilhoso que a gente acabou trazendo para o Brasil. Quando a gente estava preparando a montagem do café e eu fui trabalhar o cardápio, desde o início eu pensava no waffle para colocar. Inclusive, esse consultor na época disse que achava que eu não devia porque haveria desperdício, mas na contramão do que ele me disse, eu realmente sempre foi uma receita que eu gostei muito e a minha filha mais velha gostava. E aí eu comecei a testar várias receitas em casa, fui pegando receitas, modificando um pouquinho aqui, outra ali, até chegar a massa que hoje a gente utiliza. Então, ela está comigo desde o início da Café com Leite, ela foi um dos pratos principais, ainda hoje permanece. E aí, como a gente chegou nessa massa que foi agradando cada vez mais ao público, foi outra coisa que nos despertou. Além da viagem que a gente fez e a gente conseguiu ter essa sacada, o fato de já ter uma receita de sucesso me incentivou mais, porque eu sabia que o principal eu já tinha. Então, eu teria que trabalhar os recheios, né? Inovar nos recheios. Mas a massa é uma coisa que me acompanha desde o início do outro projeto. Além de gostar da massa, nós vimos, nessa viagem que nós fizemos em maio para a formatura da minha filha, a gente viu algo lá fora que aqui ainda não era tão explorado, pelo menos aqui no Centro-Oeste, no Distrito Federal. Foi quando a gente se inspirou, né, em casas e trouxe essa ideia para cá, já tentando trazer também a inovação com relação aos recheios. Na verdade, não é que não existe o waffle no mercado de Brasília, mas existe o básico. Então, os clientes, quando chegam até nós, eles se assustam em saber que você pode comer um waffle salgado, com recheio salgado. Então, nós pegamos essa carga, essa experiência que a gente tinha com café, recheios que às vezes a gente utiliza até em outra receita lá, e a gente foi fazendo testes. Eu e o Ismael, que comanda aqui a produção, é o meu chefe de cozinha, fomos fazendo testes e chegando até o resultado que a gente tem hoje. Então, as coisas foram acontecendo, à vontade, a descoberta de um nicho e também a possibilidade de estar trazendo para as pessoas uma outra forma de se ver, de se comer o waffle. A gente tem o waffle de Liège, o waffle de Bruxelas e temos, como tem na Europa também, vários complementos. Então o cliente ele pode escolher lá, né? Eu vou colocar chocolate, eu vou colocar creme de avelã, eu vou colocar doce de leite. A gente tem a possibilidade de sorvete também, de confetes. Então abre um leque bastante grande onde cada cliente pode fazer o seu waffle como bem entender, né? Do seu jeito e com seus preferências e seus gostos também. Nós também temos um waffle salgado que ele permite que a gente tenha, né, opções tanto para almoço quanto para janta ou um lanche mais reforçado, onde a gente tem ali a diferença dele, né? A massa é a mesma, né? Mas a diferença é o recheio, né? Que ou é frango catupiry, ou é 4 queijos, pepperoni. Então a gente tem um leque de opções de waffle salgado também. Na nossa inauguração, por exemplo, que a casa estava bem movimentada, muitos se espantavam em ver a gente preparando a massa na hora. Em ver você botar a massa na máquina e tá saindo ali fresquinho. Porque hoje, aqui em Brasília, no Brasil, existe já o waffle fast food. Então, é algo bem mecanizado. Então, as pessoas, o fato de servir à la carte, delas terem opção dessa interação, eu acho que contribui para tornar a experiência ainda mais especial, porque ela sabe que o que ela está recebendo na mesa, assim como lá no café, aqui também o que a gente quer é que ela receba o alimento preparado na hora. Então, todas as etapas são feitas na hora. A gente utiliza um mix que a gente desenvolveu. Esse mix é uma receita que a gente trouxe da Bélgica, onde a gente consegue preparar ele em qualquer lugar do Brasil no mesmo formato. Além disso, a gente utiliza manteiga,
de produto com qualidade e um açúcar de beterraba que a gente importa ele da Europa. Na Europa não existe açúcar de cana, não existe cana na Europa, por consequência não existe açúcar, né, vindo da cana, oriundo da cana. Lá na Europa ele é produzido o açúcar através da beterraba, que é uma beterraba branca, grande, diferente do que é a beterraba roxa do Brasil, e lá se extrai esse açúcar. E nós importamos esse açúcar para colocar nos nossos waffles. Então o nosso waffle ele acaba caramelizando a massa no equipamento e deixando mais crocante, através desse açúcar de beterraba também. Nossos fornecedores, basicamente, são daqui da região Centro-Oeste, desde cooperativa no Padef, que nos fornece a nossa farinha de trigo, a torrefação do café. O café não vem daqui, ele é de Minas Gerais, mas a torrefação acontece aqui, pela Anero. Distribuidoras locais, DB, Garra, pessoal da Ceasa, a fazenda no Gamba que nos fornece o leite fresco. Então, a gente concentra realmente aqui no Centro-Oeste os insumos, né? A compra de insumos. Nossas massas, nós temos dois modelos, que são oriundos da Bélgica, inclusive. Um que é o waffle de Liège e o outro que é o waffle de Bruxelas. O waffle de Liège, ele é uma massa mais doce, mais densa, aonde você morde ele e carameliza. É um macio com o crocante. Eu costumo dizer que é oriundo da Bélgica, mas é muito, muito parecido também com os produtos franceses, né? Que é crocância com maciez. São as duas coisas que estão presentes no nosso waffle. E o outro waffle é o waffle de Bruxelas, que é um waffle airado, extremamente leve e crocante. Então são duas experiências totalmente diferentes com os produtos da waffle, tanto consumido no Brasil, iguais aos que se consomem na Bélgica também. Ele nasceu, né, na Bélgica, né, ele se tornou popular no interior da Bélgica, muito em função do príncipe bispo, né? Lá naquele século XVIII, né, quem era da Igreja Católica era também o rei, né, o príncipe, o bispo na região. Então o que acaba acontecendo? Esses príncipes bispos, eles eram muito famosos, né? Então eles eram conhecidos, né, tanto na Europa quanto na Bélgica em si. E aí o que ele fez? Como ele gostou muito desse produto, ele acabou ajudando a divulgar. E divulgou e virou o nome da cidade, inclusive, que é o waffle de Liège, né? Virou um waffle conhecido na Bélgica toda e depois começou a ir para outros países da Europa também, né? Então a essência, né, veio da chapa de ferro, né, do açúcar caramelizado. O que a gente muda, né, daquela época lá de século XVIII para hoje, a principal diferença é o equipamento, né? Porque a massa continua sendo muito semelhante, o açúcar de beterraba que carameliza na massa também, o equipamento que ele se tornou mais profissional do que era antigamente. Apesar da nossa aposta ter sido outra, hoje o carro-chefe da Decoff é o waffle caprese. Sem sombra de dúvidas, a cada 10 waffles vendidos, pelo menos 5 a 6 vem esse recheio. E eu acho que ele conquistou porque ele combinou muito bem com a massa. E as pessoas gostam de saber que o preparo do recheio é nosso. Então a gente prepara a nossa ricota, a gente prepara o nosso tomate confit, molho pesto, trabalho 100% artesanal. Então foi algo que, assim, que abraçou mesmo, o pessoal abraçou. A gente inclusive agora tem rodízio de segunda a sábado, na hora do almoço, de meio-dia às 3. E as pessoas vêm para o rodízio e elas já falam assim, eu quero primeiro o caprese. Então é algo que caiu no gosto do pessoal. A gente tá faltando só um drink para servir que o pessoal tem pedido. Poxa, e o vinho? Mas daqui a um tempo a gente coloca também.
que, na verdade, as pessoas gostam de ser surpreendidas e elas gostam de coisas novas. E, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu trazer isso de uma forma muito leve. Então, quando a gente fez o nosso cardápio, a gente pensou em abraçar toda a família brasiliense. A gente tem opção vegana, a gente tem opção sem glúten, sem lactose, tem para vegetariano, tem para quem é apaixonado por doce, por exemplo. Quando a gente inaugurou, os 3 primeiros dias eu não tinha Nutella no cardápio. E eu descobri que a Nutella é uma paixão das pessoas, apesar de eu não gostar. Colocamos. Então, na verdade, a gente construiu e está construindo o nosso cardápio tentando realmente abraçar. E eu acho que é isso. Quando se prepara o alimento de maneira artesanal, como a gente faz, a gente traz essa pegada afetiva mesmo, das pessoas se sentarem ao redor da mesa, comer, dividir. Por isso o rodízio, para as pessoas realmente virem para cá e compartilhar esse momento, entendeu? Quando chegou aqui na mesa, no dia da inauguração, as pessoas falavam, meu Deus do céu, é muito grande, é recheio demais, porque é algo para compartilhar. É fabuloso os nossos recheios e foram muito bem elaborados. Então não tem uma sorte ali, jogou tudo ali e tem uma sorte. Então foi tudo muito bem pesado, medido para que ele chegasse àquela fórmula ali. A gente conseguiu perceber muito claramente 2 tipos de público, né? Um público que é o público que já tem uma referência de casa, onde a avó fazia ou a mãe fazia o waffle, né? E aí as pessoas já ficaram com uma memória afetiva com relação aos produtos, né? Então esse é um público que, quando vê uma waffle, ele consome, e quando consome o nosso especificamente, ele adora, né? Porque carameliza a massa, porque o açúcar é diferenciado e é um produto realmente que deixa a pessoa muito, muito feliz quando consome, né? Esse é um público. E um outro público é aquele público que já viajou para fora, que conhece o waffle fora do Brasil e quando vê ele no Brasil agora, né? Fica muito contente de poder reproduzir alguma experiência que teve em outro país dentro do Brasil, né? A gente fez muito teste de recheio, teste de quantidade, o que a gente acha que vai agradar mais o público infantil, o que vai apetecer, né? Vai ser mais apetitoso. E foram muitos testes. O crisp, por exemplo, que foi a releitura que nós temos de um sanduíche, a gente testou vários recheios até a gente achar o que combinava mais. E a gente trabalha, tem tentado trazer produtos sazonais. Lá no café a gente tem esse hábito. Por exemplo, agora na Copa a gente tem o waffle, que é uma releitura do toast avocado, que é com abacate, bacon, ovo, salsa, uma redução de aceto balsâmico, que é especial Copa. Na nossa experiência, lá com o café, quando a gente veio para cá, a gente decidiu assim... fazer algo enxuto. E 5 receitas, pelo amor de Deus. Não tem esse tanto de... Lá... Já tem 12 já. 12 receitas. Então tem que para tentar ser mais enxuta a operação e focar mesmo só no porque lá o sazonal lá no café, bolinho de chuva, nós fizemos um dia, não sai mais do cardápio. Panqueca, não sai mais do cardápio. Aqui já tem chocolate quente, que é uma receita nossa de lá. Se aí você não segurar a dona Janine... Não, já entrou já, não vai sair nunca mais. Né? Toda semana tem uma receita nova. Máquinas de waffle, elas foram criadas, né, há mais de 100 anos já, né? Eu cheguei a visitar uma empresa na Bélgica que tem mais de 100 anos que ela produz máquinas de waffle. E no começo, né, lá no século XVIII, eles eram através de chapas de ferros que eram feitas no fogo. Colocava diretamente no fogo uma chapa de ferro onde era pressionado e a gente conseguia comer, se comia o waffle naquela época, né? É a mesma forma, né, que algumas pessoas têm experiência de vivenciar com a sua avó, né, de fazer em cima do fogão que pressiona, né, o waffle
e tem em cima da chapa do fogão, do fogo, né, consegue produzir o waffle. Evidentemente, né, que os equipamentos profissionais, que são os que a gente utiliza, eles são um equipamento robusto, né, um equipamento que dura uma alta produção, e aí a gente desenvolveu, né, a gente trouxe a tecnologia da Europa e desenvolveu aqui no Brasil uma indústria para fabricar esses equipamentos. Então hoje a gente consegue comercializar no Brasil um equipamento que é muito mais barato do que se for comprar ele em euro, e é um equipamento robusto, com alta produção. Ele chega a pesar 40 quilos cada equipamento de waffle para a produção de 4 waffles por vez, né? Então é um equipamento bastante robusto para a produção de waffle. Primeiramente, assim, a dica é: você tem que amar comida. Você tem que amar experimentar. E mais do que isso, você tem que querer agradar, porque eu acho que você trabalhar com alimento, a gente escutou isso do primeiro consultor, que ele me disse na época, me chocou, e depois eu entendi que o servir comida boa não é mais do que obrigação. Então, para quem quer empreender, você hoje não basta servir a comida boa, né? Você tem que criar uma experiência sensorial, visual, sonora. Então, são vários elementos. Às vezes a gente vê, assim, casualmente a gente até observa grandes nomes, lugares grandes fecharem, às vezes é isso, porque você está muito na sua zona de conforto e não existe mais, minha comida é boa e pronto, não é mais. Porque hoje a concorrência ela é muito grande. O meu conselho é não pode ter medo. Você não pode ter medo, você não pode ter medo das pessoas, você não pode ter medo dos seus clientes, das críticas. Que são então, muito difíceis. É muito difícil. Às vezes, aqui, tudo pronto, a gente não tinha um lugar, não sabia onde ia montar, a gente falou assim, ó, aluguei uma loja lá na Asa Sul, semana que vem, vamos lá pra dentro e bora. E vamos pra frente, e marcando inauguração, e vamos fazer, vamos treinar a equipe lá na inauguração, vamos. Então, não pode ter medo. Se você ficar com medo, se você ficar receoso, não vai. Você tem que ter coragem e faz mesmo. Vai fazer? Vamos fazer então, bora. E bora pra frente. Se você ficar com medo, não faz não. Eu tenho certeza absoluta que, na verdade, é o nosso alicerce hoje. Eu falo para ele assim, que, no meu entendimento, no meu propósito, né? Janine, qual o seu objetivo quando você criou? É minha velhice, são os estudos dos meus filhos. Eu acredito realmente na minha receita. E eu acho que é isso. Aquela hora você me perguntou no que a pessoa tem que ter para empreender. Primeira coisa, ela tem que acreditar na receita dela. Então, eu realmente acredito no meu negócio. E eu acho que não só aqui como a Café com Leite, é a promessa de um futuro promissor, assim. São coisas que a gente tem trabalhado para que a colheita futura seja de sucesso. Até porque a nossa meta com a The Coffee Waffle é que ela se torne uma franquia, né? Franquear. A Café com Leite já é um pouco mais difícil, a gente tem muita vontade de abrir uma unidade no plano piloto, mas é porque a estrutura de lá é realmente muito grande. O cardápio requer muito insumo, então é algo futuro. Mas aqui o nosso planejamento é consolidar, né, ter uma empresa sólida, com autoridade no ramo, para que a gente possa realmente replicar em outros lugares, não só em Brasília, mas como pelo país, né? Além do waffle, o café hoje, primeiro é um dos mercados assim, que estão mais em alta, eu acho que pelo país todo. O que mais se vê são cafeterias, as pessoas se especializando. Ele é um mercado muito lucrativo, porque o insumo em si, né? Tem até uma barista, ela é dona de uma cafeteria em São Paulo, e ela tá no topo, sabe, do sucesso em termos de café. E ela diz que o produto mais rentável dentro de uma cafeteria é o café, que as pessoas, às vezes, elas não precisam ficar inventando tudo. É o café, ela tem que ser o foco, ele tem que ser o foco. Então, com certeza, quando você alia o café, que já é um produto super consumido,
é algo que está na mesa dos brasileiros diariamente. Há um produto de qualidade que você pode comer durante o dia todo, assim, eles casam muito bem, né? Então agrega valor, com certeza. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu levo e ensino meus filhos em tudo dai graças. E eu só agradeço, assim, independente de todas as barras que a gente já passou, que a gente enfrenta, eu acredito muito no propósito, né? Então, eu realmente acredito nisso, não né? Chega a agradecer, eu acho que é isso. Eu acho que a gente corre tanto, pensa tanto, que a gente nem para olhar assim, chegamos aqui. Não dá nem tempo, a gente vai pra frente e daqui a pouco Dona Janine já tá inventando outra história. Então assim, a gente sempre vai correndo pra frente, sempre pra frente e resolve uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, é muito bom. Quando você sabe que, fiz um negócio que deu certo, é muito, mesmo você tendo a certeza que ia dar certo, quando você vê que deu certo mesmo, que as pessoas falam, nossa, é o melhor ovo que eu comi na minha vida, é muito bom. Você vê que seu trabalho foi recompensado e que deu certo.